Boa tarde, que bom estarmos mais uma vez reunidos em mais uma celebração da EB Metrô. É o segundo domingo que nós estamos juntos celebrando o Natal de Jesus, nosso Salvador, nosso Senhor, e é muito bom a gente estar reunido para isso. Vai compartilhando o link dessa transmissão para que mais pessoas possam estar aqui junto com a gente, vai compartilhando pedidos de oração, seus motivos de agradecimento, para a gente louvar ao Senhor e suplicar juntos ao Senhor. Vai chegando aí, que a gente vai adorar juntos ao Senhor nessa tarde. Vamos orar, vamos entregar esse tempo, a nossa vida diante do Senhor. Pai, a gente quer te agradecer por mais esse domingo que a gente pode se reunir na Tua presença, a gente pode te adorar, e nesse tempo de Natal, Senhor, que a gente relembra o Teu plano maravilhoso, a vinda do Teu Filho Jesus. A gente quer de todo o nosso coração, Pai, derramar o nosso ser em ações de graça, de louvor, de reconhecimento. Ó Deus, que cada pessoa, aonde essa transmissão chegar, Deus, seja tocada de alguma forma pelo Espírito do Senhor. Que o Senhor possa alegrar os corações, possa renovar as forças, possa levar um toque especial da Tua presença santa, Pai. Em nome de Jesus, a gente quer entregar esse tempo reunidos diante do Senhor e para a glória do Senhor. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém? Vamos então adorar a Deus? Jesus, que é a luz desse mundo, e que a nossa vida seja um reflexo dessa luz do Senhor. Vamos adorar juntos. Brilha, Jesus! Vamos lá! Vejo a luz do Senhor que brilha bem no meio das trevas, brilha. Jesus Cristo é a luz deste mundo, nos acorda de um sono profundo. Brilha em mim, peça isso. Brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus, Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos Tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Eis que achego ao Teu trono incrível, mais finito ao intangível. No Teu sangue precioso eu ouso entrar, minhas sombras da alma vem dissipar. Brilha em mim, sim, Jesus, brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus, Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos Tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Aleluia. Contemplando Tua majestade, Teu reflexo em nossas faces, cada dia de glória em glória, mostre sempre a Tua história. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus, Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos Tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Brilha Jesus, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus, Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós.
graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Aleluia. Nosso Rei, nosso Senhor é um Rei de um reino eterno. Aleluia. Amém. Os impérios passam, as eras passam, o seu reino continua inabalável. Te exaltamos, Senhor. Vamos adorar o Senhor Jesus. Aleluia. Em um mundo em trevas, brilha a tua luz na manjedoura, que em trono se tornou e eternamente reinará e reinará. Jesus nasceu, o Rei dos Reis e meu Senhor, e eternamente reinará e reinará. Aleluia. Se eu fosse um sábio, iria visitar, Jesus, para te adorar, mas pobre como sou, te darei meu coração, eternamente reinará e reinará, eternamente reinará e reinará. Jesus nasceu, o Rei dos Reis e meu Senhor, eternamente reinará e reinará. Nessa manjedoura está aquele que fez céus e mar, nasceu pra se sacrificar. Cristo Messias, esperança nas aflições, promessa a todas as nações, para sempre em nossos corações. Cristo Messias, eternamente reinará e reinará, e eternamente reinará e reinará. Declaramos: eternamente reinará e reinará, e eternamente reinará e reinará. Pois a nós Jesus nasceu, o Rei dos Reis e meu Senhor, eternamente reinará e reinará. Reinará, reinará, reinará. Aleluia. Amém, Senhor. Aleluia, Senhor. Tu és o Rei dos Reis. Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e nós te adoramos, Pai. Rendemos o nosso coração ao Senhor. O que temos de melhor, ó Deus, como os sábios fizeram, rendemos a Ti. Rendemos a nossa vida, o nosso coração ao Senhor. Aleluia. Sim.
escuridão estava a humanidade a esperar, até que dos céus vieste com perdão em teu olhar, para cumprir a profecia. Uma virgem concebeu, desde um trono de glória, a manjedoura ele nasceu. Vamos juntos? Louve a Deus Pai e a Jesus, louve ao Santo Espírito, majestade, Rei dos reis, para sempre eu o louvarei. Para revelar o reino e o perdido encontrar, redimir a criação, foste à cruz se entregar. Mesmo em seu sofrimento, viu o que ia conquistar. Pela minha salvação, se entregou em meu lugar. Obrigado, Jesus, te louvamos. Louve a Deus Pai, a Jesus, louve ao Santo Espírito, majestade, Rei dos reis, para sempre eu o louvarei. Na manhã que ressurgiste, todo o céu atento olhou, pois a morte para sempre o Cordeiro conquistou. Aleluia! E os mortos levantaram, os anjos a se impressionar, mas as almas aos que creram ao Pai hão de retornar. E a igreja ali nasceu, com o Espírito a queimar, e a verdade do Evangelho nunca se apagará. O seu sangue e o seu nome a liberdade conquistou, e o amor de Jesus Cristo com ele me ressuscitou. Louve a Deus, louve a Deus Pai e a Jesus, louve ao Santo Espírito, majestade, Rei dos reis, para sempre eu o louvarei. Louve a Deus Pai, a Jesus, louve ao Santo Espírito, majestade, Rei dos reis, para sempre eu o louvarei. Para sempre eu o louvarei. Aleluia. Atenção, criançada, chega o momento da IB Metrozinho, que segue aí com mais um capítulo do seu especial de Natal. Fica ligado. Tá, mas tia, de onde veio esse verdadeiro rei? Do nada? Não, não foi do nada. Tudo fazia parte do grande plano. E haviam
os seres celestiais, como eu expliquei para vocês. Tipo anjos? Não tipo anjos. Anjos mesmo, anjos de verdade. Eles vieram para anunciar a chegada do rei. Mas peraí, se depois que essa luz viesse, todo mundo ia voltar a ver, não iam ver o nascimento do rei? Não, não foi bem assim. O plano era que alguns poucos iam ser escolhidos para ver essa grande luz. Seriam poucos. E não seriam os sacerdotes, os reis, as pessoas importantes da época, não. Então, tipo assim, pessoas como a gente. Exatamente. Pessoas, na verdade, bem mais simples do que nós. Havia uma menina chamada Maria, bem novinha, sim, da idade da prima Ju. Ela estava noiva de um homem bem mais velho, chamado José. E o anjo chegou para ela e falou que ela fazia parte do plano. Ah, essa parte da história eu conheço. Você conhece, né? Conheço. Mas você sabia que José, quando ficou sabendo, ele era mais velho, ele era um homem muito correto. Ele achou essa história muito estranha e ele decidiu acabar com tudo. Ele decidiu sair de fininho dessa história, não quis fazer parte do plano. Ai não, ele ia terminar com ela, coitadinha. Ele ia, mas aí o anjo Gabriel apareceu e contou para ele qual seria o papel dele no grande plano, na história, na vinda do Rei da Luz. E ele mudou de ideia. Ah, que bom, né? E aí passaram-se alguns meses até o momento da chegada do rei. E o que aconteceu, tia? E aí, vocês vão ter que esperar mais um pouquinho para eu continuar a história. A última parte da história de Natal. Chavana não sabe brincar. Ela não sabe brincar. Muito boa tarde, a Biometrozinho está arrebentando nesse especial de Natal e a gente agora fica na expectativa para ver a última parte, o último episódio na semana que vem, no encerramento desse especial de Natal da IB Metrozinho. Esse é o nosso momento de ofertas e hoje nós temos um motivo muito especial para celebrar. Você sabe, tem acompanhado aqui conosco nas nossas redes, no WhatsApp. Nós estamos em campanha, que é a campanha de Natal, que a IB Metrô está apoiando, está fazendo, apoiando o IBTE, o Instituto Brasileiro de Transformação pela Educação. O João está aqui, ele é um dos missionários lá, junto com a Clarice, o Martiniano e toda uma equipe que trabalha lá no IBTE, na Cracolândia, aqui em São Paulo. Essa semana, a região da Cracolândia foi um destaque negativo no Brasil inteiro, com cenas muito fortes, né? Muito fortes de violência, de ataques, e nosso coração se compadece dos cidadãos que estão ali, dos cidadãos que estão na Cracolândia, vítimas de dependência química, uma situação tão difícil, tão complicada. Não existe solução fácil num caso desse, e a gente tem muita alegria no coração de anunciar que nós atingimos a nossa meta da campanha de Natal, né, João? Conta pra gente aí. A gente não só alcançou, como excedeu esse valor. Graças a Deus. E a gente vai poder usar também nas cestas, claro, principalmente nas cestas de Natal, nos kits de ceia de Natal, mas também na festa das crianças, que vai ser no próximo dia 19. Além da entrega dos presentes, a gente oferece um jantar delicioso para eles. Ou seja, marcando a vida dessas crianças, onde elas vão poder ouvir a mensagem do Evangelho, a mensagem do Natal, dessas famílias, transbordando o amor de Jesus. A gente tem convocado você, né, a ser generoso, a abençoar, e acho que está mais do que provado que a nossa igreja é uma igreja generosa. Queremos agradecer você que participou conosco. Nós temos gente que nem cristã é,
e viu a campanha e se compadeceu e quis participar, e nós cremos que o reino de Deus é assim. Nós também temos convidado você a dar uma oferta de gratidão pelo ano de 2020. Como diria lá em Minas, aos trancos e barrancos, estamos aqui, vencemos, chegamos, com lutas, com desafios. Tanta gente ainda precisando, e nós, com tantos desafios, a IB Metrô tem o desafio do ano que vem, de um local físico para a gente se reunir também, já está tudo certo, tudo confirmado, a gente vai começar, se tudo caminhar bem, em fevereiro, final de fevereiro de 2021, você é convidado a fazer parte de tudo isso. Nós queremos que você seja parte do reino de Deus, abençoe, seja generoso, seja grato. Nós vamos cantar. Enquanto nós cantamos, você pode fazer a sua oferta através do QR Code, apontar a câmera do seu celular ou mandar uma mensagem no WhatsApp. Você pode pegar o Pix da igreja, não tem custo nenhum para transferência, e fazer a sua oferta, abençoar o reino de Deus através da IB Metrô. Vamos cantar essa canção lindíssima, gravada em 1971 por Vencedores por Cristo no Brasil, Nas Estrelas. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Vamos juntos! Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Vamos juntos no início, nas estrelas. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, tudo Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. É que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, tudo Ele é pra mim, tudo Ele é pra mim, tudo Ele é pra mim. Amém. Aleluia. Tudo Ele é para nós. Esse é o sentido do Natal. Linda canção de Ralph Carmichael, que marcou uma geração e tantas gerações após, que declara esse sentido do Natal. E agora, na nossa hora de intercessão, nós cremos que nós podemos orar e confiar e pedir que Ele seja realmente tudo para nós todos os dias. Essa semana nós queremos estender o nosso abraço a duas famílias aqui da nossa igreja, duas perdas muito sentidas nessa semana por Covid. O seu Walter, marido da dona Marli, avô do Gabriel, meu cunhado, casado com a Rebeca, minha irmã,
que faleceu na quarta-feira, na verdade, velório na quinta-feira, e nós estivemos ali, muito difícil, uma situação muito complicada, de falta de despedida, mas podemos ver a dona Marli, toda a família, a Tânia, a Vânia, suas filhas, seus netos, consolados pela certeza de que Deus está no controle de todas as coisas e que o seu Walter descansa agora no Senhor. Nós também tivemos a triste notícia do falecimento da dona Regina, né? Acho que é Regina, a tia da Cíntia, do Fábio, da Suli. Nós queremos aqui estender o nosso abraço, querida família Cabral, lá em Porto Velho, e dizer que nós também sentimos muito. Nós estávamos orando por ela já há alguns dias. Semana passada eu mencionei aqui na celebração, inclusive, e ela veio a falecer, e eles também puderam experimentar ali da graça de Deus em tempos difíceis. Nós estamos chegando no final do ano e talvez você tenha aí seus desafios financeiros, talvez você tenha seus desafios familiares, tantas incertezas para o ano que vem, tantas coisas. O Brasil agora se questionando como será a vacinação, que vacina nós teremos, como será isso. Que Deus nos ajude, que Deus nos alcance com graça, com misericórdia. Então apresente aí os seus pedidos, coloque diante do Senhor. Nós queremos orar pela sua vida, pela vida da sua família. O Espírito Santo te alcança onde você está. Para algumas pessoas o Natal não é uma época feliz, é uma época de tristeza, é uma época de depressão, é uma época de angústia. E nós queremos que a luz de Jesus, como nós cantamos aqui nessa tarde, brilhe no seu coração. Alcance o mais fundo do seu coração, alcance a sua escuridão e que Ele faça luz. A luz eterna de Jesus que nós vimos a EB Metrozinho ensinando as crianças, vale para nós. É a luz de Jesus que brilha. Senhor, nós apresentamos as nossas vidas diante de Ti. Nós queremos pedir ao Senhor que a Tua graça poderosa alcance a vida de cada pessoa, de cada família. Nós oramos especialmente pelas famílias enlutadas da nossa comunidade. O nosso coração dói junto com a dessas famílias. Quantas perdas nós temos tido nesses dias, quantas pessoas queridas. Nós oramos pela vida do Alex Passos também, Senhor, que precisa da Tua graça poderosa. Alcança ele ali naquela UTI, Senhor. Alcança o meu querido amigo, colega, reverendo Jubal, também internado há tantos dias, entubado há tantos dias. Ó Senhor, alcança com graça, cura, Senhor. Levanta, Senhor, todos aqueles que precisam. O Andréas, alcança, Senhor, alcança com graça as famílias agora enlutadas, a dona Marli, a Tânia, a Vânia, cada um dos netos do seu Walter, o Gabriel, a Rebeca, cada um, Danilo. Alcança com graça poderosa essa família, Senhor, que eles sejam um testemunho do Senhor, que o Senhor é consolo bem presente na hora da tribulação. Alcança a família, Senhor, Cabral, Amaral, lá em Porto Velho. Alcança, Senhor, com graça poderosa, consola todos, Senhor, a avó da Cíntia, do Fábio, da Suli, que perdeu a sua filha, e isso deve ser uma dor tão grande. Alcança, Senhor, cada um dos irmãos, cada um dos sobrinhos, dos filhos. Em nome do Teu Filho amado, esteja com cada um, cada família, Senhor, nós entregamos a Ti. O nosso Brasil nós entregamos nas Tuas mãos. Senhor, dirige os nossos governantes nessa fase tão importante de vacinação. Senhor, que não haja picuinha política, de nome, de quem vai ganhar, de quem vai ser, mas que haja um pensamento para o bem da população, que a Tua mão poderosa possa intervir, para que a gente possa ver realmente as pessoas sendo vacinadas e, Senhor, imunizadas. Que o Senhor atue nisso também, Senhor, com graça. Abrevie o nosso sofrimento, Senhor, o sofrimento do mundo, para que nós possamos ter um novo ano melhor, mais esperançoso e confiando que o Senhor está no controle em todo o tempo. Essa é a nossa oração, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém, amém. Antes da gente passar para a mensagem, a gente vai ver o João num vídeo com as crianças lá da Cracolândia, um vídeo lindo. E lembrando, né, Andressa, que hoje tem surpresa mais uma vez, né? Tem. O coral da Obrigados. EB Metrô, semana passada foi um rebuliço, né? Arrasaram. E essa semana, de novo, nós vamos ter uma música muito especial também ao final da celebração. Então, depois da mensagem da ceia, hoje tem ceia, se prepare para a ceia. Então, vamos ver o João com as crianças do IBTE e eu já volto com a mensagem dessa tarde.
pessoal, estou passando aqui para agradecer a todo mundo que contribuiu com a primeira campanha de Natal da EB Metrô, que vai abençoar tantas famílias aqui que nós atendemos na região da Cracolândia de São Paulo, através do IBTE, Instituto Brasileiro de Transformação pela Educação. Quero dizer para você que nós não só alcançamos, como ultrapassamos o nosso alvo de 50 cestas de Natal, de kits de ceia de Natal para as famílias das nossas crianças. E o excedente disso nós vamos utilizar para a nossa festa de final de ano, onde a gente oferece um jantar bem especial para as crianças e depois a gente faz a entrega dos presentes de Natal. Deus continue abençoando você. Fica aí um Feliz Natal nosso, de toda a equipe do IBTE, de todas as crianças, de todas as famílias. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Hoje estamos dando continuidade à microsérie de Natal, à microsérie de Advento da IB Metrô, como Deus se tornou Rei. E hoje a nossa segunda mensagem, nesses domingos que nós temos preparado o nosso coração. Nós falamos, que o propósito do Advento é preparar o nosso coração para a chegada do Rei. Como que o nosso coração se aquece ao pensar no nascimento de Cristo Jesus e o início da sua obra de redenção. Na semana passada, nós falamos sobre como o Natal é, então, a celebração desse fato tão importante, de que Deus não se esqueceu do seu povo, Deus não se esqueceu de nós, Deus se lembrou de nós. E aí nós vimos também que Jesus é o ápice da história de Israel, a verdadeira salvação, o verdadeiro êxodo, o jubileu dos jubileus, a redenção das redenções. Jesus veio marcar o ápice da história da redenção, trazendo a verdadeira salvação. E é isso que foi anunciado lá ao sacerdote Zacarias, e é isso que foi anunciado àquela jovenzinha chamada Maria, de que ela ficaria grávida do Espírito Santo e ela daria à luz ao próprio Filho de Deus. Eu te convido, se você não ouviu essa primeira mensagem, a ouvir aqui no nosso canal no YouTube, a ouvir no nosso Spotify, como você preferir. Mas é tão importante nós entendermos a chegada desse rei e como essa chegada marca a ideia de que Deus não perdeu o controle da história e Deus não se esqueceu de nós. E hoje nós vamos dar continuidade a essa série, a microsérie, e eu queria lançar aqui as famosas perguntas iniciais para a gente ficar a mensagem inteira pensando nessas questões que eu vou colocar aqui. A primeira delas é que o mundo gosta de celebrar o Natal. Nós temos os grandes nomes da música mundial gravando música de Natal, que eu adoro, por sinal. Nós temos vários filmes de Natal. Se você abre aí o seu serviço de streaming, o catálogo do serviço de streaming, agora começa a pipocar de filmes de Natal, que eu também gosto bastante. A gente tem os shoppings decorados. Esse ano talvez você não tenha visto nenhum, assim como eu. Mas as padarias, os restaurantes, as ruas, dependendo do lugar do Brasil onde você está, estão decoradas, celebrando o Natal. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de notar que é uma celebração do Natal esvaziada. Por quê? Porque se celebra um Natal genérico, de Papai Noel, de presentes, de generosidade, de bondade, do famoso espírito do Natal. Mas se deixa de lado o verdadeiro sentido do Natal. E nós estamos aqui, então, tentando recuperar essa profundidade do que significou o nascimento de Cristo Jesus. Eu acho que, até além disso, existe na sociedade contemporânea uma oposição ferrenha às reivindicações verdadeiras que o Natal faz. Somos simpáticos a esse Natal genérico, estou falando como sociedade. Mas não queremos abraçar o Natal verdadeiro, a mensagem total, que é o senhorio de Cristo Jesus. Cristo, neném nascido em Belém, é o verdadeiro Senhor desse mundo. Por isso que nós celebramos o Natal com tanta alegria e tanto entusiasmo. Nós estamos anunciando ao mundo que ali, 2000 anos atrás, se deu início o plano perfeito de Deus, de reivindicar o senhorio sobre a sua criação.
E aí a segunda coisa que eu coloco aqui é evangelho, a palavra evangelho, que é tantas vezes usada, evangélico, né, que nós usamos tanto, vem do grego e ela significa boas notícias, boas novas. E eu quero te deixar aqui com uma pulga atrás da orelha. Quais são essas boas notícias? Inclusive é baseado nisso que eu coloquei o título da mensagem de hoje, Um Rei Diferente. Deus anuncia as melhores notícias. E vamos ver então, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, do versículos 1 a 20, por que esse rei é diferente. Lucas 2, versículo 1 diz, acompanhem comigo: Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo. Eu estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que o ouviram os pastores, o que os pastores diziam, ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Ah, que privilégio desses pastores, né? Ouviram o coral angelical dizendo glórias a Deus nas maiores alturas. Você também, aqui já aproveito para convidar, fique ligado até o final da nossa celebração, que você vai ouvir o coral da IB Metrô cantando exatamente essa mensagem: glórias a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Se o coral da IB Metrô já é bonito, eu estou aqui fazendo uma propaganda já não desinteressada, imagine o que esses pastores ouviram e viram ao contemplar anjos. A Bíblia diz que muitos e muitos e muitos anjos, grande multidão do exército celestial, cantando e louvando o nascimento do Rei Jesus. O primeiro ponto que eu quero refletir com você nesse texto maravilhoso do evangelista Lucas é que o Natal nos lembra que Deus tem o seu próprio modo de agir. Jesus Cristo, como diz hoje aqui o texto, né? Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador. O próprio nome Jesus, Yeshua, significa Deus salva. Na própria cidade de Davi nasceu o Salvador, que é o Mashiach, que é o ungido, o Cristo, o Kyrios. No grego, Christos, Kyrios, o ungido, o Messias, o verdadeiro Senhor dos Senhores. Jesus é esse verdadeiro Senhor. E não César,
E na semana que vem nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas enquanto César e até Herodes, eu tive a oportunidade de visitar Israel, já compartilhei isso com vocês, alguns de vocês já estiveram em Israel. E lá em Israel você pode visitar alguns dos palácios que Herodes construiu, que até hoje, como lá em Massada, tem partes preservadas e eram suntuosos, poderosos, glamurosos. Enquanto Herodes aparecia nas Casa e Construção, Cláudia Casa, enquanto César esbanjava poder e riqueza, o verdadeiro Senhor do universo, o verdadeiro rei, não nasceu num palácio. Ele não nasceu cercado pela elite religiosa, política e econômica daquela sociedade. Se você já assistiu uma série antiga, uma série medieval, por exemplo, de monarquia, eu me lembro, por exemplo, de Isabel de Castela, grande série espanhola, muito bonita, por sinal, tem muito a ver com a nossa história aqui no Brasil. Quando os filhos e as filhas de Isabel nasciam, aparece ali no seriado, toda a alta corte daquela sociedade reunida na parte de fora da porta do quarto onde ela iria conceber. E eles aguardavam então ali o choro do neném. Jesus, o verdadeiro Quírios, o Cristos, o Mashiach, o ungido, não nasceu cercado pela elite religiosa de Israel. Esse texto que nós lemos e que às vezes a gente está tão acostumado, nos mostra que ele nasceu de forma improvisada. Hoje, tem tantas coisas aí, Andressa e eu temos pesquisado, conversado, e tem tantas coisas aí sobre parto, banheira, doula, parto normal, parto natural, anestesia disso, anestesia daquilo, tantos cuidados. E Maria estava ali num lugar que não era a cidade dela, longe da sua família total, provavelmente, estava ali com José, porque estava na casa de José, onde a família de José tinha se criado, enfim, a cidade original da família de José. E o bebê vem nascer sem um preparo talvez maior, e porque não havia lugar, porque por causa do censo, todos os hotéis e pousadas da época estavam lotados. E Jesus então nasceu numa estrebaria, um local simples. Não foi colocado em berço de ouro, não foi colocado num local apropriado para sua glória e divindade, mas no plano divino. Entenda que eu não estou dizendo aqui que escapou do controle de Deus. Deus quis que fosse assim. Jesus foi colocado numa simples manjedoura, que era o local onde os animais que estavam na estrebaria comiam os seus alimentos. E ele estava ali cercado por gente humilde e gente simples. Como diz a canção do Chico Buarque, do gênio Chico Buarque, gente humilde, gente simples. Isso nos lembra que o Messias esperado, o ungido esperado por centenas de anos e até milhares, porque ele foi anunciado lá em Gênesis 3, logo após a queda do homem e da mulher no Jardim do Éden, Gênesis 3,15, o chamado proto-evangelho. Agora, quis Deus, na sua soberania e nos seus mistérios, que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores nascesse assim, de um jeito tão simples e de um jeito tão aparentemente, humanamente desapercebido. O Natal nos lembra que Deus tem o seu jeito de fazer as coisas. Como eu e você queremos mostrar para Deus como Ele tem que fazer as coisas. Como eu e você temos a petulância de tantas vezes ficar bravo com Deus, ficar triste com Deus, porque a gente acha que Deus não fez da melhor forma, porque Deus não sabe, mas eu e você, que não sabemos nem se amanhã vamos acordar, achamos e temos a petulância de achar que sabemos o que é melhor para nós e a forma como Deus deveria conduzir as coisas.
Isaías 55:9 nos lembra dessa verdade e diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Deus tem um jeito de pensar que eu e você não acessamos. Deus tem uma categoria de pensamento que eu e você não atingimos. O apóstolo Paulo, quando menciona alguns dos mistérios revelados e ensinados por Deus a ele, e Paulo, lembre-se, foi levado ao terceiro céu e ouviu dos mistérios de Deus e da revelação de Deus. E Paulo, lá em Romanos 11, depois de discursar sobre tantas coisas, ao final do capítulo 11, ele diz: quem poderá conhecer os mistérios de Deus? Quem pode entender a sabedoria divina? O mesmo Paulo diz lá em 1 Coríntios 1, 19 até o 24, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Se a cruz é escândalo, como o apóstolo Paulo diz aqui, a manjedoura também é o início desse escândalo. Para gregos, gentios e judeus, a mensagem do Natal não faz sentido. O verdadeiro Natal não faz sentido. Cristo não foi recebido pelos grandes da sua época. Ele foi recebido por gente humilde. Ele foi celebrado sem festas. Ele foi acolhido num lugar cercado de animais. Deus tem o seu jeito de fazer as coisas. E eu e você podemos descansar o nosso coração nessa tarde, lembrando que as coisas não vão acontecer do nosso jeito, mas isso não é o mais importante. O mais importante é que elas aconteçam do jeito de Deus, e que Deus nos dê olhos e mente para entender como Ele faz essas coisas. O segundo ponto que eu queria elencar aqui, em cima desse texto de Lucas 2, é que o Natal, como eu disse lá no início, anuncia o Evangelho, literalmente boas notícias. E essas boas notícias, quais são? E eu deixei essa pergunta e eu já quero começar a respondê-las. Os anjos explicam. Os anjos dizem que essas boas notícias são paz na terra. Paz na terra. Agora, a gente responde uma e lança a outra, né? O que é essa paz na terra? As boas novas do Evangelho não significam que nós não teremos conflitos. E nós vamos falar disso na semana que vem melhor. Mas eu quero falar conflitos uns com os outros. Mas eu quero falar hoje sobre um primeiro tipo de conflito, que é o conflito interno. E o Evangelho, ele veio para quebrar. Ele veio para trazer paz para a alma humana. Ele veio para acabar com essa guerra, com esse conflito interno, principalmente do homem pós-moderno. Boas novas, então, guarde isso, é igual a paz na terra. As melhores notícias que nós poderíamos ter é que o mundo agora estará em paz. E é interessante a gente ver como Cristo traz a paz e traz a espada. E na semana que vem nós vamos falar sobre a espada. Mas primeiro eu quero abordar como Cristo traz a paz. No mundo que Roma pregava a famosa Pax Romana, Roma se gabava de ter colocado o mundo em paz ao dominar o mundo, acabar com as grandes guerras, estabelecer viagens seguras por estradas seguras.
um certo ar de civilidade, de progresso, que eu e você conhecemos muito bem desde o iluminismo, quando o mundo iluminista criou um mito de progresso e de que nós estamos crescendo e melhorando e que agora as coisas vão se resolver, e o século XX vem para acabar com essas pretensões do homem do século XIX. O século XX testemunhou as maiores guerras da humanidade, com nações e continentes inteiros envolvidos, milhões de mortos. E hoje nós temos a total certeza de que o homem pós-moderno, por mais que a ciência tenha avançado, por mais que a filosofia e a política, e a gente se gabe de tantos progressos, e a tecnologia, nós sabemos que o homem pós-moderno não tem paz consigo mesmo. Os altos índices de suicídio provam isso. Os altos índices de pessoas sofrendo transtornos mentais, depressão, síndrome do pânico, provam isso. Francis Schaeffer, o grande teólogo, escritor, escreve sobre a linha do desespero e o salto de fé, e ele faz no seu livro chamado Deus que Intervém, o primeiro da sua trilogia, que é o Deus que Intervém, a Morte da Razão e o último, Deus que se Revela. Lá no Deus que Intervém, Francis Schaeffer explica o que é a criação da chamada linha do desespero na sociedade moderna. E aí ele vai traçar isso, ele vai dizer que isso começa nos filósofos, dos filósofos passa para as artes plásticas, das artes plásticas passa para a música erudita, a música mais de elite, depois isso ganha as artes populares, a chamada cultura pop, as artes para a massa, e depois vai ganhando as camadas até chegar na teologia, que diz ele, a última a fazer a reflexão sobre todas essas coisas. E ele vai traçando o início da cultura, do pensamento moderno e pós-moderno, consequentemente, traçando lá em Hegel, lá em Kant, Immanuel Kant, e depois em Søren Kierkegaard. Esses três filósofos criaram, e principalmente Immanuel Kant, uma constatação de que é impossível para o homem atingir qualquer tipo de experiência transcendental nesse mundo real. Então ele cria uma divisória que vai remeter, sim, à ideia de Platão, mas uma divisória de que há um mundo de cima, que é o mundo da experiência, que é o mundo da transcendência, que é o mundo onde se rompeu essa linha do desespero, ou seja, há um mundo de esperança, e há um mundo real, aonde nós estamos abaixo dessa linha do desespero, onde não há transcendência, onde a morte tem a palavra final. E aí, quando nós lemos, então, Hegel, com a sua ideia de tese e antítese, que vai formar uma síntese, e a história vai progredindo, há uma tese, há uma antítese, e aí da junção das duas cria-se uma síntese, e a história vai progredindo. É por isso que vem essa ideia de progresso, dessa ideia hegeliana, de que a história vai crescendo através das sínteses. Quando Kant traça essa linha, e aí depois Kierkegaard vem com todo o seu existencialismo, a gente entende que para o homem pós-moderno, e Schaeffer nos mostra isso brilhantemente, a gente só consegue acessar esse andar de cima pelo chamado salto da fé. E o que é esse salto da fé? É um rompimento não racional com as realidades aqui de baixo, físicas, para eu acessar de um modo não racional o mundo metafísico. Só que esse salto de fé, por vários motivos, e a gente não tem tempo de ir trabalhando aqui tudo isso, e eu indico a leitura do Schaeffer, da Nancy Pearce, Huckmacher, tantos autores que têm trabalhado aqui no Brasil, Guilherme de Carvalho, essa ideia schaefferiana. O nosso mundo moderno, e principalmente o pós-moderno, hoje é um mundo de falta de absolutos.
Nada é absolutamente verdade, porque criou-se a ideia do indivíduo a partir lá de Kierkegaard. A ideia de que o indivíduo, ele conhece a realidade para si, e cada um tem uma realidade própria, porque cada um tem uma experiência própria. E aí nós atacamos os universais e agora olhamos para os particulares. Agora nós olhamos para o indivíduo dá sentido ao seu próprio mundo, faltam absolutos, por isso que existe a chamada relativização da verdade. Nós vivemos hoje a era da pós-verdade, onde a verdade não é verdade, no seu conceito principal, porque cada indivíduo pode criar a sua própria verdade. Só que com isso nós caímos num mundo onde se você aperta, e aí a ideologia, a cosmovisão mais coerente de todas é a chamada cosmovisão nihilista, que é a total falta de sentido na realidade. Não existe coerência, por isso que a maior parte dos nihilistas realmente coerentes e corajosos se suicida. Um nihilista não seria capaz de viver no universo que ele diz acreditar, porque para ele o universo não tem razão nenhuma, ele é governado pelo caos. Ele é governado por fatos aleatórios. E o mundo que nós vivemos crê nisso, num mundo que não tem absolutos, num mundo que a verdade é relativa, que cada um tem a sua verdade, por isso que nós vemos as atrocidades que nós vemos todas as semanas. De pessoas defendendo coisas terríveis, historicamente condenadas na história da humanidade. Porque nós rompemos com os preceitos judaico-cristãos da sociedade. A sociedade, a partir dos anos 1950, deixou de ser governada majoritariamente pelos princípios judaico-cristãos de certo e errado, de justo e injusto, de Deus, uma noção de um Criador, de alguém transcendente, de um ser pessoal transcendente. E o mundo começou a crer numa força, numa energia, em algo completamente impessoal. E nós nos encontramos nesse caos que nós vivemos. E aí o Francis Schaeffer faz toda a análise desse ambiente, com brilhantismo que lhe é comum, e aí ele propõe o chamado evangelismo apologético. O que é apologética? Apologética é você, no sentido original, apologética é você defender a fé cristã. Então é você mostrar a coerência da fé cristã baseada em outras ciências, em outros argumentos, você construir uma coerência a partir da revelação bíblica, também usando outras ciências humanas. Só que Schaeffer propõe um evangelismo apologético, que é você usar a apologética para trazer pessoas para as boas notícias do evangelho. Ele chama isso de empurrar o homem pós-moderno para o que ele coloca como ponto de tensão. Ou seja, você vai empurrando a pessoa para a sua total incoerência e inconsistência. Schaeffer é muito claro, ninguém é capaz de viver com coerência sem abraçar o evangelho. Sem abraçar as boas novas anunciadas pelos anjos, àqueles pastores na região de Belém, há 2000 anos atrás. Ninguém é capaz de viver 100% coerente sem abraçar o evangelho. Então Schaeffer diz, começa a empurrar as pessoas com sabedoria, com amor, não por prazer, ele fala isso, não por sadismo, mas por amor, por vontade de ver pessoas rendidas a Jesus. Comece a empurrar essas pessoas para suas incoerências, inconsistências, e faça elas admitirem as suas incoerências e as suas inconsistências. E quando elas caírem em si, perceberem a sua coerência, a sua inconsistência, você vai lá e prega o evangelho. A graça de Deus. Claro que para a gente fazer isso, nós precisamos de muita sabedoria, muito estudo. Mas aqui tem algumas coisas interessantes. Esse evangelismo apologético, ele aponta as boas novas do evangelho como a solução final. Veja, a história, depois todos esses filósofos, começaram a ser a própria teologia, chamada teologia liberal alemã, lá de Schleiermacher.
no século XIX, questionou a própria ressurreição de Cristo. A teologia liberal não aceita o sobrenatural. Então Cristo não ressuscitou. E eles partiram em busca do chamado, você já deve ter ouvido essa frase, essa expressão, Jesus histórico. Vamos ver o Jesus, vamos dissecar a palavra de Deus. Isso aqui foi colocado como um mito. Isso aqui é colocado por uma fonte tal, é o eloísta, é o javista, é isso, é aquilo. E eu não tenho nada contra estudar os manuscritos, isso é incrível. O problema é quando nós abrimos mão de que a palavra de Deus é a revelação de Deus para nós, e que Cristo Jesus é o próprio Deus encarnado, o Emanuel entre nós. E o primeiro ponto, por isso que as pessoas hoje dizem, né, que não, você pode crer no que você quiser, a religião é muito importante, desde que cada um tenha a sua. É muito legal, os médicos falam, olha, a espiritualidade é importante para a saúde. Mas aqui a gente não vai discutir, cada um encontra a sua. E nós precisamos anunciar, por isso que eu disse que há uma perseguição à mensagem verdadeira do Evangelho, porque a mensagem verdadeira do Evangelho não é essa, Jesus é legal, mas Buda também, a árvore é bacana, tudo é Deus, é energia. Essa não é a mensagem verdadeira do Evangelho. Para essa o mundo está de portas abertas. Mas quando nós anunciamos a verdade não é relativa, a verdade é absoluta, e a verdade é uma pessoa, e essa pessoa encarnou, o próprio Deus se encarnou nessa pessoa que tem duas naturezas, divina e humana, e essa pessoa sobrenatural, essa pessoa incrível da história da humanidade, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aí o mundo fala, esse aí é radical, esse aí ele não quer, ele quer causar polêmica, ele vai causar problemas. Nós precisamos apontar as boas novas do Evangelho como a solução final. E ela aconteceu na história. A gente sabe que Jesus não nasceu no ano 1. Herodes morreu no ano 4 antes de Cristo. É estranho falar isso. Jesus então nasceu antes de 4 antes de Cristo. Talvez em 6 antes de Cristo. Mas o fato é que o nascimento de Jesus e, consequentemente, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição aconteceram no espaço e no tempo. Não é uma realidade metafísica espiritual simplesmente. É uma realidade que muda toda a realidade humana, física, metafísica, os fenômenos, a realidade epistemológica, ontológica. Se Cristo Jesus não é Senhor do mundo, então não há boas notícias. A única boa notícia é que há paz na terra, porque o Senhor dessa terra, o verdadeiro dono dessa terra, se encarnou num bebê lá em Belém. E ele veio chamar para si, ele veio conquistar as chaves de autoridade desse mundo. Ele veio retomar a posse total desta criação. É isso que nós anunciamos no Natal. A paz de Cristo é muito superior à Pax Romana, porque a Pax Romana é promovida pelo imperador César Augusto. César Augusto, divino. Mas a paz de Cristo é promovida pelo próprio Deus, o Senhor dessa criação. Então, a verdadeira paz é a resolução total da realidade. Os pontos de tensão acabam. Em Cristo nós encontramos o verdadeiro shalom, a verdadeira paz total. É o encontro metafísico, epistemológico, fenomenológico, na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, todas essas coisas, e eu não quero aqui que você tenha uma formação filosófica, antropológica, não é isso. Significa, em palavras muito simples, que na pessoa de Cristo Jesus toda a realidade se encontra e faz sentido. Para isso nós precisamos defender um Deus pessoal, não uma energia. E esse Deus pessoal é sim o Criador de todas as coisas. O mundo não foi criado pelo acaso, governado pelo acaso, na filosofia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Segundo, nós somos moralmente culpados perante esse Deus, porque nós pecamos na história
no tempo e no espaço, lá no Éden. E Adão e Eva eram os nossos representantes. E eu e você somos seres caídos moralmente. A nossa bússola moral está estragada. A gente sabe que tem um certo e errado, mas muitas vezes isso se confunde no nosso coração. E aí nós precisamos apontar a solução. Cristo Jesus nasceu para começar a obra de redenção que seria completada na cruz. Lá na sua morte e na sua ressurreição. Ele sofreu o peso do pecado. Aliás, a sociedade contemporânea não aceita pecado porque cada um tem a sua verdade. Como é que eu vou pecar se para mim aquilo é minha verdade? Então não existe crime. Porque a pessoa que matou, para ela o matar é correto. Então é a verdade dela, temos que aceitá-la. Ele sofreu o peso do pecado em nosso lugar e ele nos justificou e deu início à redenção de toda a criação. Não apenas indivíduos, mas é uma redenção cosmológica. É uma redenção total e global. E aí nós chegamos na mensagem dos anjos que diz: paz com Deus. E aí eles terminam dizendo: aos homens a quem ele quer bem, diz a tradução mais antiga, ou aos homens a quem concede o seu favor, a quem ele concede a sua graça. E aqui está a melhor notícia de todas: o Evangelho anuncia a graça de Deus e a incapacidade do homem se salvar. A incapacidade total do homem, seja lá no tempo do Império Romano, seja na pós-modernidade, na São Paulo do século XXI, a incapacidade total do homem se salvar sozinho. Mas o Evangelho é o anúncio de que Deus olha para nós com graça. Deus não é um Deus malvado. Deus não é um Deus que quer nos destruir. Deus não é um Deus que tem prazer no nosso sofrimento. A mensagem dos anjos, a melhor notícia de que nós poderíamos receber é a que Deus olha para nós com graça e favor. Nós temos duas formas de fugir do favor de Deus. Nós falamos isso aqui, por exemplo, na mensagem Amor Real, não de novela e nem de comédia romântica, quando nós falamos sobre o filho pródigo. Nós temos a postura antirreligiosa do filho mais jovem, de gente que fala: tô nem aí para essa coisa de Deus. Mas nós também temos a postura religiosa do filho mais velho, dizendo: eu vou dominar essa linguagem religiosa e aí eu vou obrigar a Deus a fazer o que eu quero que ele faça. Porque eu dominei a máquina religiosa. Então eu jejuo para que Deus faça, eu oro para que Deus me abençoe, eu dou o dízimo para negociar, para barganhar com Deus. Essas duas formas são duas formas de fugir da graça, porque a graça atesta que nós recebemos tudo aquilo que não merecíamos: favor, misericórdia, perdão. E nós não recebemos tudo aquilo que nós merecíamos: condenação, morte, destruição. Essa é a graça. Só que a graça de Deus, ela nos deixa nus. Ela nos deixa completamente incapazes, parados, inertes, porque nós não podemos fazer nada para merecê-la. Nós não podemos fazer nada para comprá-la. É simplesmente isso: graça. O verdadeiro evangelho reconhece que nós precisamos de um Messias, de um Mashiach, de um Cristo, um ungido, o escolhido dos milhares, o Senhor dos senhores. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador. O Evangelho reconhece que nós precisamos de um Salvador. O homem pós-moderno, sozinho ele não consegue transcender a linha do desespero. Ele transcende nesse salto de fé. Só que não é uma fé boa. Esse salto de fé que o Francis Schaeffer fala é um salto que vai ter um custo mental, psíquico, físico, porque ele rompe com uma linha racional. E aí terminamos. Os pastores foram convidados a ouvir a mensagem cantada pelos anjos, mas foram convidados a ver aquela cena do bebê com seus pais. A gente vê aqui na atualizada
lá no versículo 10 de Lucas 2, diz assim: o anjo, porém, lhes diz: não temais, eis aqui vos trago boas novas de grande alegria. Esse eis, no original, significa vejam, olhem, contemplem o bebê. E depois eles ouvem a canção cantada, glória a Deus nas maiores alturas, e aos homens a quem Deus concedeu favor, a quem Deus quer bem. Aqui nós encontramos duas coisas: o verdadeiro ouvir bíblico, o ouvir lá do Shema Israel, o ouvir que Paulo fala que a fé vem pelo ouvir. Claro que ouvir não é só ouvir, é entender. A gente não precisa romper, dar o salto da fé. A fé nossa vem pelo entender a palavra. Claro que esse entender é sobrenatural, é uma iluminação do Espírito, mas também é racional. Também faz sentido na mente e no coração. Nós somos convidados a ouvir, a entender. E uma terceira prática que está implícita nesse ouvir bíblico, que é o praticar. Ouça a mensagem cantada pelos anjos, mas entenda a mensagem pela iluminação do Espírito Santo e a pratique. Agora, veja, contemple as obras do Senhor. Contemple as obras do Senhor. Veja o que Deus está fazendo. Veja o que Deus está fazendo. Nós celebramos a ceia. Nós precisamos lembrar. Precisamos ver e ouvir as boas novas do Evangelho. Precisamos apontar isso. Nós precisamos entender, primeiramente para nós, olharmos as obras de Deus, contemplarmos o mundo de Deus, olharmos a igreja que é o corpo de Cristo, o reino de Deus em antecipação, e ao vivermos a igreja, ao olharmos a igreja, ao vermos as obras do Senhor, os seus milagres, a sua providência, a gente começa a ter fé e a gente começa a crer que esse mundo é verdade, assim como os anjos convidaram. Ouçam a canção cantada pelos anjos, mas vejam o bebê nascido, a salvação de Israel, a salvação das nações. Eu e você somos convidados a olhar para a igreja, o corpo de Cristo Jesus, a ouvirmos as boas novas e, mais do que isso, anunciarmos como os pastores fizeram, apontarmos apologeticamente como Schaeffer nos convida, mostrando como o Evangelho resolve a linha do desespero do homem pós-moderno. Essas são as melhores notícias que eu e você poderíamos receber. Enquanto nós cantamos e celebramos a ceia, eu quero te convidar a ter isso no coração. Eu vou chamar a banda, enquanto a banda vem, nós vamos cantar e celebrar o verdadeiro Evangelho. Nós vamos cantar uma canção lindíssima. A gente estava falando aqui no ensaio, das mais lindas do nosso repertório, do nosso cancioneiro, escrita pelos queridos Guilherme Kerr e Jorge Camargo. Enquanto nós cantamos essa canção, você pode separar aí os elementos, o pão, o suco, e você pode preparar o seu coração também para celebrar a Cristo Jesus, que nasceu, o nosso Rei, mas que um dia também morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia, e hoje está sentado à destra de Deus Pai. Vamos cantar, louvar o Rei da Glória, juntos. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano Deus, é Jesus, é Jesus.
é Jesus. Desceu da glória e homem se fez, varão de dores, servo sofredor, padeceu. Sim, Jesus padeceu. Sim, Cristo entregou sua vida de forma espontânea, Ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo, foi seu próprio amor que o moveu. Por isso reina, aleluia, acima dos céus, e tem um nome capaz de nos salvar. Só Jesus, só Jesus, só Jesus virá em breve, o Rei dos Reis, vestido de glória, em todo o seu poder, voltará. Sim, Jesus voltará. Aleluia. Essa esperança que nós celebramos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, como nós refletimos nessa tarde, que foi coroado e celebrado por uma milícia, uma multidão de anjos, dizendo glória a Deus nas maiores alturas. Esse Rei voltará, não como um bebê mais, mas agora em todo o seu poder, em toda a glória. E nós estaremos com Ele, reunidos nos ares, celebrando, adorando. Que nós celebremos isso nesse tempo de ceia, que você renda o seu coração mais uma vez diante dEle. Nós vamos orar e nós vamos participar da ceia, esse memorial até que Cristo volte. Que o nosso coração nesse advento se aqueça com essa esperança de que Ele virá, como Ele veio um dia, há 2000 anos atrás. Ele virá mais uma vez e que os nossos corações estejam preparados. Senhor, nós te agradecemos porque nós temos o privilégio de sermos o teu povo. Prepara os nossos corações hoje e até a tua volta, para que nós tenhamos esse desejo de te aguardar, de te esperar, de ansiar pela tua volta, de clamar Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Que nesse momento de ceia nós sondemos o nosso coração e nós possamos encontrar descanso, paz, como nós falamos hoje, paz. Que nós possamos ver e experimentar e ouvir do teu evangelho a cada dia das nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome do teu Filho, Jesus. Amém. Participemos da ceia, coma do pão, tome do suco e vamos juntos celebrar o Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado.
Obrigado por esse privilégio. Obrigado pelo teu amor. Obrigado porque um dia o Senhor padeceu, o Senhor sofreu por nós e o Senhor voltará em glória e em poder para redimir toda a criação. Obrigado, Senhor. Aleluia. Com esse coração aquecido, com essa celebração especial e maravilhosa, nós queremos desejar a você um ótimo domingo, uma ótima semana. E nós vamos encerrar nossa celebração com o nosso coral especial Coleb, da IB Metrô. E essa linda mensagem que os anjos cantaram, como nós falamos nessa tarde. Os anjos cantaram para aqueles pastores. E o nosso coral repete essa mensagem. Glórias a Deus nas maiores alturas. Uma boa tarde e até semana que vem. Tchau, tchau. De manhã nós celebramos e adentramos pela noite, adorando a quem deu-nos a salvação. Nossos corações em festa, bem alegres exultamos. É nascido prometido o Rei de amor. Sim, nasceu Jesus, nosso Salvador. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus nas alturas. Glórias a Deus, glórias a Deus, que haja paz para os homens bons. Quero convidar-te, amigo, com o seu melhor sorriso, pra louvar ao esperado Rei das nações, e com coração contrito adorar ao Rei bendito que se fez por nós humano, por amor. Como agradecer